Olá a todos, aqui é o professor Márcio. Nós vamos para mais uma aula de Química e para essa aula de Química nós vamos fazer a recordação da última aula. Bom, na última aula nós falamos sobre as ligações químicas, né? Então nós dissemos que todos os seres vivos e tudo que nós conhecemos em termos de materiais, tá, são constituídos por átomos. E esses átomos, eles realizam uma interação para formar determinado material, tá? Cada átomo ele é constituído de partículas, onde as principais são os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que compõem o núcleo desse átomo, e as cargas negativas, que são os elétrons. Tá? Esses elétrons eles estão girando em torno desse núcleo e distribuído através de camadas, que são níveis de energias, e subcamadas. Tá? Atualmente nós conhecemos 118 átomos, e esses 118 átomos nós vamos encontrá-lo na tabela periódica. Tá? Bom, o que nós falamos? Né? Por que esses elementos interagem e formam esses materiais que nós conhecemos? Por exemplo, a água é a interação entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. O sal de cozinha, a interação entre o átomo de sódio e o átomo de cloro. E assim sucessivamente. Como que essas interações ocorrem? Através das ligações químicas. Mas para falar dessas ligações, nós precisamos entender, né, a forma com que eles irão interagir. Então, olhando a tabela periódica aqui, como nós já dissemos, né, aproximadamente 118 elementos. A maior parte desses elementos são os metais, que estão de azul, os não metais e os gases nobres. Tá? Bom, o que nos interessa aqui, né, é essa tabelinha aqui, essa última coluna, que é a coluna 18, a coluna 8A ou a coluna 0. Vai depender da legenda da sua tabela. Tá? Então, esses elementos aqui são considerados os gases nobres. O que quer dizer um gás nobre? Né? Nobreza. Quer dizer que são elementos que dificilmente interagem. Tá? E essa interação, nem com um próprio átomo dele mesmo, ele consegue interagir. Então, por exemplo, um hélio não interage com outro hélio. Tá? Mas o gás oxigênio, que é o que nós respiramos, interage. O oxigênio interage com o outro oxigênio para formar o gás oxigênio. Então, nos gases nobres, não ocorre nem esse tipo de interação. Ou seja, esses gases nobres têm uma característica, né? O que seria essa característica? Então, toda vez que a gente fizer a distribuição eletrônica, tá? Ou seja, distribuir os elétrons de acordo com os seus níveis de energias e subníveis de energia, nós vamos verificar que eles terão 8 elétrons na última camada. Essa última camada é chamada de camada de valência. A exceção é o hélio, né, que só tem 2 elétrons e a sua última camada possui 2 elétrons. Então, todos esses elementos aqui, para se tornar estáveis, ele precisa assumir essa condição do átomo de gás nobre, que é possuir 8 elétrons na última camada ou 2. Aí, a questão da regra do octeto que nós falamos, tá? Na regra do octeto diz o seguinte, que para um átomo se estabilizar, ele precisa possuir 8 elétrons em sua camada de valência, tá bom? Bom, mas para fazer isso, né, nós precisamos recordar alguns conceitos, tá? Que conceitos são esses? Eu preciso saber fazer a distribuição eletrônica. Se a interação entre esses átomos é feita, né, pelos elétrons que estão na última camada, eu tenho que saber fazer essa distribuição eletrônica. Então, no primeiro bimestre, nós falamos dos orbitais atômicos e da distribuição eletrônica.
Então, eu tenho aqui o diagrama de Linus Pauling, tá? Nesse diagrama, ele está distribuído as camadas, ó, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas camadas, elas são representadas pela letra K, L, M, N, O, P e Q, tá? E essas letrinhas aqui, S, P, D, F, são os orbitais, subníveis de energias, né? O que seriam esses orbitais? É a região mais provável onde o elétron se encontra. E cada orbital desse, tá, comporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, o S comporta no máximo 2 elétrons, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14. E a distribuição eletrônica ocorre de acordo com o diagrama, tá? Então, ele vai sempre ocorrer na forma aqui, ó, das flechinhas, ó, na diagonal. Então, do 1S eu venho, 2S, do 2S, 2P, 3S, depois o 3P, 4S, depois o 3D, 4P, 5S, até chegar no final, tá? Então, são as setas que indicam a ordem de distribuição e energia, tá? E o que nós vamos lembrar? Então, todo átomo ele tem um número atômico, que é representado pela letra Z, tá? Esse número atômico indica a quantidade de prótons, que são as cargas positivas, e a quantidade de elétrons, que são as cargas negativas, tá? Então, no exemplo passado, da aula passada, nós utilizamos o quê? Eu vou pegar aqui, ó, a minha tabela de Linus Pauling, tá? Que está atrás da tabela periódica, tá? Então, nós pegamos o sódio. O sódio, o número atômico dele é 11, tá? E ao fazer a distribuição eletrônica aqui de acordo com a tabela, ó, então se ele tem 11 elétrons, eu começo num S, S cabe no máximo 2 elétrons, aí do 1S eu vou para o 2S, 2S no máximo 2 elétrons, do 2S eu venho para o 2P, o P cabe no máximo 6 elétrons, e do 2P eu vou para o 3S, tá? O 3S aqui, o S cabe no máximo 2, mas eu quero 11 elétrons. Então, aqui, ó, 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10, para 11. Então, aqui na última nível de energia e no último subnível, eu tenho 3S1. Tá? Qual que é a última camada do sódio? Camada 3. A camada 3 é a camada M. Quantos elétrons ele tem? Um elétron. Tá? Bom, essa camada M aqui é a camada de valência, ou seja, é a última camada, é a região onde haverá interação. Tá? Então, o que acontece? Se eu pegar esse sódio aqui, né, ele não é considerado estável, então para ele se estabilizar, ele precisa assumir a regra do octeto, ou seja, a configuração de um átomo de gás nobre. Então, o que vai acontecer? Se ele perder essa camada aqui, a última camada dele passa a ser a camada 2, que é a camada L. Tá? Então, o número indica a camada 2, 2, camada L, e o orbital, a região onde o elétron se encontra. Então, no orbital S eu tenho 2 elétrons, e no orbital P eu tenho 6 elétrons, ou seja, na camada L eu tenho 8 elétrons. Na última camada eu tenho 8 elétrons. Então, se o sódio perder essa camada aqui, ele vai passar a ter 8 elétrons e aí ser considerado estável. Bom, se ele se juntar com o cloro, tá? O cloro é o símbolo Cl, número atômico 17, ou seja, isso indica que ele tem 17 elétrons, então eu vou ter a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vou parar por aqui para contar, ó. 2 mais 2, 4, 10, 12. Então, depois do 3s, eu venho para o 3p, tá?
Como ele tem 17 elétrons, então aqui 3p5. Última camada, indica pelo número, ó, número 3, então a última camada é a camada 3, tá? Também é a camada M, só que na camada M dele aqui, do cloro, agora eu tenho 7 elétrons, tá? Ou seja, o que precisa acontecer para o cloro se tornar estável? Ele precisa receber um elétron, tá? Então, nós já vimos aqui que o sódio, se ele perder esse elétron, ele se torna estável porque a última camada dele passará a ter 8 elétrons. E o cloro, se receber esse elétron, ele se tornará estável, tá? Então, nós teremos aqui, eu vou representar pela fórmula de Lewis. Nessa fórmula de Lewis aqui, tá? Eu represento somente os elétrons da última camada, tá? O que vale é os elétrons da última camada. Então, no caso do sódio, tá? Eu tenho somente um elétron. Se ele interagir com o cloro, na última camada, o cloro tem 7 elétrons. Então, 7 elétrons. Então, o que acontece? Se o cloro doar esse elétron, se o sódio doar esse elétron para o cloro, tá? Então, eu vou formar o que nós chamamos de íons, um elemento com carga positiva. O sódio está doando um elétron, passa a ter uma carga positiva, e o cloro recebe um elétron, né? Ele vai ficar assim. Passa a ter 8 elétrons, ó, ele tinha 7 dele, recebeu 1, fica com carga negativa. Elementos com carga positiva chamamos de cátion. E elementos de carga negativa chamamos de ânion. Né? Então, essa é a representação de Lewis. Bom, qual que é a fórmula, então, molecular? Vai ficar NaCl. Tá? Fórmula molecular. Quem que é esse elemento aqui, NaCl? O sal de cozinha. Tá? Então, a junção de um átomo de sódio com um átomo de cloro forma o sal de cozinha. Para essa junção acontecer, o sódio tem que perder um elétron, né, doar esse elétron para o cloro. Então, a hora que ele perde esse elétron, essa camada fica zerada, a última camada do sódio passa a ser a L com 8 elétrons, assume a configuração de um gás nobre, então estabiliza, e o cloro tinha 7 elétrons, recebe 1, passa a ter 8, também assume a configuração de um gás nobre e se estabiliza, tá? Então é isso que eu vou fazer. No exercício que eu passei para vocês, eu pedi o potássio, que é 19, tá? E o bromo, que é 35. Vou fazer a mesma coisa, tá? Fazendo a distribuição eletrônica desses elementos, o que eu vou ter, tá? Então, ó, 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Tá? Então, ó, 2, 4, 10, 12, 18, com 1, 19. Última camada do potássio, camada 4. Tá? Nessa última camada aqui, que é a camada N, ele tem um elétron. Eu vou representar ele na forma de Lewis, K com um elétron. O bromo, ele tem 35. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Por que 4s2, 3d10, 4p5? Porque lembrando aqui ó, da distribuição do diagrama de Linus Pauling.
tem que seguir na ordem da seta. 1S, 2S, 2P, 3S, acabou aqui, continua nessa, 3P, 4S, acabou 4S, 3D, 4P, tá? Então, a última camada também no bromo é a camada 4, ó, número 4, também é a camada N. Só que nessa aqui ele tem 2 elétrons aqui e 5 aqui. Então, 2 mais 5, 7 elétrons. Tá? Então, vou representar o bromo com 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vai acontecer? Então, vai ter o potássio carga positiva, porque ele vai doar um elétron para o bromo, tá? E o bromo vai passar a ter 8 elétrons na última camada. Como eu só estou doando um elétron, né? Então, a fórmula aqui também vai ser KBr. Tá? Também é um sal, tá? Fórmula molecular. Então, foi isso que eu pedi no exercício anterior. Então, o que eu quero? Que vocês façam no 2, que é a interação agora do magnésio, tá? Número atômico 12, e do oxigênio, que é o número atômico 8. Tá? Então, vocês vão fazer para a minha distribuição eletrônica, montar a fórmula de Lewis e a fórmula molecular. Bom, feito isso, a gente passa para a aula de hoje. Tá? Então, que tipo de interações nós temos? Nós falamos aqui que os átomos precisam interagir para formar novos compostos. Tá? Essas interações, eles têm que obedecer o quê? A regra do octeto. Então, existem vários tipos de interação. E aqui a gente vai estudar agora, primeiro é a ligação iônica. Por que iônica? Porque ocorre entre íons. O que são íons? Elementos que possuem cargas. Carga positiva, carga negativa. Tá? Bom, na carga positiva, chama-se cátion. Na carga negativa, chama-se ânion. Tá? Bom, característica desses compostos iônicos, da ligação iônica. Então, a temperatura ambiente são sólidos, tá? Tem alta temperatura de fusão e de ebulição, ou seja, para eu mudar o estado físico de um composto iônico, eu preciso no mínimo 800 graus, tá? Ou seja, ele vai sair do sólido para o líquido. Para sair do líquido para o gasoso, acima de 1000 graus. Tá? Condução de corrente elétrica. Se ele estiver no sólido, ele não conduz corrente elétrica. Porém, se eu pegar ele e fundir, o que seria fundir? Mudar ele do estado sólido para o líquido, aí ele passa a conduzir corrente elétrica. Ou, se eu pegar ele e dissolver em água, ele também conduz corrente elétrica. Então, a principal característica de uma ligação iônica é sólido a temperatura ambiente, ter alta temperatura de fusão e ebulição e só conduzir corrente elétrica quando dissolvido em água ou quando estar no estado líquido. Tá? Geralmente, essa ligação iônica, esses compostos iônicos são formados por um metal e um não metal. Tá? Então, vamos olhar aqui novamente na tabela periódica. Ó. Os metais são toda essa parte azul aqui e os não metais, essa parte amarela. Então, eu já sei, se eu tiver uma tabela periódica, né, que ele vai formar uma ligação iônica se essa ligação iônica, né, ocorrer entre um desses metais aqui, que estão em azul, com um desses não metais aqui, que estão em amarelo. Olha, a tabela periódica ela pode mudar de cor, né, porque cada tabela tem sua legenda. Tá? Então, aqui na minha ela está azul, pode ser que na sua aí ela esteja verde, tá? Ou esteja apresentando outro tipo de cor. Tá? E também forma uma ligação iônica quando eu pego um metal e faço a interação com o hidrogênio. Tá?
o que pode acontecer? Nós mostramos o exemplo aqui, né? Que essa reação ela pode ocorrer, tá? Onde o metal vai doar um elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons, tá? É a quantidade de elétrons que um metal pode doar. E o não metal, ele pode receber 3 elétrons, 2 elétrons e 1 elétron, tá? Então, se eu tiver um metal que precisa doar um elétron, ele vai interagir, né, com um que esteja precisando de um, ou seja, ele que tem que ter 7 elétrons na camada de valência, CV, camada de valência. Se eu tiver um metal que tem 2 elétrons na última camada e precisar doar, ele vai doar para um que tem 6. Se eu tiver um com 3, para um que tem 5, tá? Bom, aqui novamente foi feita a distribuição eletrônica do sódio 11 e do flúor, tá? Então, eu tenho aqui, na última camada, nós já fizemos, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Perde esse elétron, fica carga positiva, Na+. Sódio 1s2, 2s2, 2p5, 9 elétrons. Recebe o elétron ali, recebe um elétron negativo, F-, fórmula NaF, fórmula molecular, tá? Então é isso que nós estamos trabalhando nessa aula, ligação iônica. Tenho que lembrar dessas principais características, tenho que saber que a ligação iônica ocorre entre íons, ou seja, entre um cátion e um ânion. Tenho que saber que o cátion ele perde elétron e o ânion recebe elétron, tá? E a fórmula molecular é a junção desses cátions e desses ânions. Sempre na fórmula molecular, o cátion é primeiro, a carga positiva é primeiro, e a carga negativa vem depois, né? Vamos falar assim, em termos de nobreza, né? Quem está doando vai aparecer primeiro, tá bom? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só chamar no PV. Além do exercício 2 da aula passada, tem mais alguns para fazer, tá? E se precisar, estarei à disposição. Muito obrigado.